E aí, moçada, bem-vindo a mais um Aprendendo Física, tomando esporro. Aprendendo Física e salsifufu. Vamos ver o que o Ita nos reserva para hoje, depois de uma decepcionante questão número um. Vamos para a questão número 2, né? Então, um disco de raio R concentra em O. Pode girar livremente um plano horizontal sem atrito em torno do eixo fixo que passa por O. Então, O é o eixo fixo, então ele não anda para lá e para cá. Ele só gira assim, né? Uma mola de comprimento natural L tem uma de suas extremidades articuladas a um ponto fixo na parede, tá na parede, e está a uma distância L do ponto O. Peraí. Uma mola, ela tem comprimento natural L, então ela tem comprimento natural L, então L, quando vale L, ela não está deformada, uma parte na parede, e esse ponto está localizado a uma distância L do ponto O, igual no desenho aqui. Então essa mola está comprimida, né? Porque o comprimento natural dela é L, então ela está comprimida em R, né? Que esse disco tem raio R, né? A extremidade está articulada a bordo disso, posição cujo movimento será analisado a seguir. Inicialmente, a mola se encontra em orientação perpendicular à parede e seu comprimento está realizado a x igual a L menos R. É, isso que eu falei, né? Ela está comprimida em R, porque o comprimento natural dela é L. Tá. Considera os pontos A e B. Fica o espaço, que R é menor que L. A seguir são feitas algumas afirmações sobre o sistema. Letra A. O sistema tem apenas dois pontos de equilíbrio A e B, sendo ambos instáveis. Tá, peraí. Deixa eu tentar entender melhor. Então é o disco, fica parado, que ele está eixo fixo em O. Uma mola de comprimento natural L é colocada, só que está à distância O. Então ela está comprimida em R. Então essa mola está empurrando o disco. Só que esse disco não pode andar, porque ele está com um eixo fixo. Eita, essa aqui tá difícil, hein? Então, o disco não mexe, quer dizer, ele gira, né? Ele não anda, ele não translada, ele só pode rotacionar. E aí você comprimiu essa mola em R, porque o disco tem comprimento R, comprimiu essa mola em R e botou o disco ali, daquele jeitinho ali, da figura. Os pontos, considera os pontos A e B fixo, R menor que L. O sistema tem apenas dois pontos de equilíbrio A e B, sendo ambos instáveis. Isso é falso, tá? Logo de cara isso é falso, já estou falando. Porque como é que vai ter só dois pontos e os dois são instáveis, né? Vamos botar um desenho ali, peraí. Deixa eu pausar esse vídeo, vou botar esse desenho no whiteboard que eu vou precisar. Tem muito trabalho pelo jeito aqui. Então, gente, já botei no whiteboard aqui, né? Já botei no whiteboard aqui. Deixa eu pausar de novo, tirar esse negócio. Tá. Já botei no whiteboard aqui, então. Olha a primeira afirmação. Tem dois pontos de equilíbrio, A e B, ambos são instáveis. Como é que pode ter dois pontos instáveis? Só dois eles são estáveis? Não faz sentido, né? Pensa na função aqui, qualquer potencial U de x. Aqui é U, aqui é x. Qualquer função que você quiser, né? Qualquer função que você quiser aqui, ó. Esse é um ponto instável, esse é outro ponto instável, esse é outro ponto instável. Né? Os pontos instáveis são os pontos de máximo da energia potencial. Se a função é contínua, e essa função é contínua, porque a energia potencial é a energia de mola, kx ao quadrado, né? Esses pontos aqui são todos estáveis, né? Então, impossível ter dois pontos, os dois ser instável, né? Se tem dois pontos instáveis, obrigatoriamente tem ponto estável também. Então, essa é falsa. Talvez A seja estável. Vamos pensar aqui, né? Por que é falsa? Mas é falsa, né? Pela teoria das funções contínuas. Como é que vai ter dois máximos? Impossível ter dois máximos, né? Mas, o que está acontecendo aqui? Então, nesse ponto aqui, no ponto A, o que está acontecendo? Então, ela está empurrando para frente, né? A mola está comprimida. Então, esse ponto é instável realmente.
Ah, tá. E o ponto estável vai ser o ponto que essa mola vai se desenrolar, né? Vamos desenhar aqui, né? Então, se ela ficar até aqui, por exemplo, né? Esse comprimento, se esse comprimento vale L, que é o comprimento natural da mola, esse passa a ser o ponto estável. Esse aqui também é instável, porque ela vai puxar esse disco para cá, mas esse disco não pode andar, né? Ele só pode girar. Outro ponto estável, né? Seria aqui, né? Simétrico a esse, né? Que também vale L. Então, os pontos que a mola vale os pontos que a mola volta ao seu comprimento natural L são pontos estáveis. Os pontos que a mola está comprimida, naturalmente, ou são pontos instáveis ou são pontos igual aqui, né? São pontos que não é equilíbrio, né? O ponto A e B eles são de equilíbrios realmente porque o disco não pode andar. Se você só puxar, né? No ponto A ele está só puxando. Só puxando não, né? Só empurrando. Se você só empurrar nessa direção aqui, né? Você não está girando, você não está gerando torque nenhum, né? Então, no ponto A ali, no ponto A, a força está para cá. Essa força não gera torque. E no ponto B, essa força está para cá e essa força também não gera torque. Por que não gera torque? Porque o torque é R vetor F, né? Então, nesse caso, o vetor posição R e a força, que é a força de mola, elas são colineares, tá? Beleza, falso, 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 falso. Se um pequeno torque impulsivo for aplicado ao disco, esse último continuará complementando voltas indefinidamente, contanto que não haja nenhuma dissipação de energia. Talvez sim, talvez não, né? Depende. Por quê? Se o torque for pequeno, talvez ele faça só assim, né? Porque como esse ponto aqui, né, esse ponto aqui de verdinho que eu botei aqui, é um ponto estável, né? Ele pode tender a oscilar, ali, né? Ficar assim, ó. Como é que eu descubro se ele vai oscilar ou se ele vai completar voltas? A gente tem que calcular a energia que ele tem no ponto A e a energia que ele tem no ponto B. E ver se essa energia no ponto A é maior que a do ponto B. Se ela for maior que a do ponto B, aí ela vai, quando chegar aqui, ela ainda vai ter energia cinética. A energia vai ser constante, isso, a energia vai ser constante, vai ser conservada. Então, se a energia no ponto A for maior que a energia no ponto B, ele, na hora que chegar aqui, obrigatoriamente ele ainda tem uma parte cinética que vai fazer ele continuar girando. Se a energia no ponto A for menor que a do ponto B, aí ele vai ficar oscilando em torno dos pontos de equilíbrio estável, tá? Essas são as duas opções possíveis. Então, vamos ver qual que é a energia aqui, né? Qual que é a energia? Vamos aqui, por que essa porcaria aqui não some? E pronto. Então, de acordo com esse desenho aqui, o U de X ali, que é um U de R, na verdade, vamos botar assim, vamos botar de preto, né? Eu estou de vermelho aqui. Então, meu U de X, meu F de X primeiro, vamos calcular o F. Meu F é menos KX, então é menos K, só que, né, a posição zero é aqui. Então vai ficar R menos L, na direção chapéu, né? Que a força é radial. Ela sempre vai apontar para a origem está aqui. Então, meu U é igual a menos a integral de f dr, né? O meu U vai ser mais, né, K R menos L ao quadrado sobre 2, né? Então, esse é meu U. Quando eu estou na posição A, essa posição é L menos R. L menos R grande, né? Então, a posição A vale L menos R grande. E a posição B, que é essa aqui, é o L mais R grande. Então, se eu jogar A e B aqui, ó, os L sempre vão cortar e vai sobrar sempre R. Então, a energia é a mesma, tá? Tanto no ponto A quanto no ponto B, eles têm a mesma energia potencial de mola. Tá? Eles têm a mesma energia potencial de mola. Então, se um pequeno torque for aplicado, quer dizer que ele vai ganhar uma pequena velocidade. Então ele vai chegar exatamente com essa pequena velocidade no ponto B. Então, sim, se um pequeno torque for aplicado, ele vai oscilar para sempre de acordo com esse desenho. Verdadeiro. Verdadeiro.
Se um pequeno torque impulsivo for aplicado ao disco, este pode não completar uma volta se sua massa for muito grande. Não, falso. Acabamos de ver que ele sempre vai completar, né? E não depende da massa e nem da constante elástica, porque essas coisas, se não tem dissipação de energia, a energia é constante. E a gente acabou de ver que a energia vale isso aqui, né? Ó, a energia vale isso aqui, ó. Então, no ponto A e B, eles têm a mesma energia. Então, eles sempre vão ter a mesma energia se não tiver força dissipativa. Não depende do A, não depende da massa. O que vai depender? O que vai depender do A, não, do K, né? O que depende do K? É a força. Mas se a força é pequena no A, ela também é pequena em B. E a massa é a resistência à rotação. Mas se não tem dissipação de energia, ela só vai girar mais devagar, mas ela vai continuar girando. Tá? Então é falso. É falso porque a gente acabou de ver que na questão 2 aqui, que obrigatoriamente qualquer torquinho ali vai dar uma energia cinética petitinha que vai fazer que ele fique girando para sempre. Tá? Letra C. Seja um ponto fixo no espaço a uma distância r de O. Se AOC é menor que 30, isso nunca será um ponto de equilíbrio estável. Tá? O que a gente sabe aqui? Ó? Então vamos pegar uma distância fixa aqui, ó. Aqui, por exemplo. Aqui, não, essa aqui não, porque essa aqui é bem o ponto de equilíbrio estável. Vamos pegar um outro ponto qualquer aqui. Aqui, por exemplo. Aqui vai um θ qualquer. Se esse θ for menor que 30 graus, isso nunca será um ponto de equilíbrio estável. Tá. Existe um ponto aqui que esse equilíbrio é estável. Qual que é esse ponto? Esse ponto é justamente o ponto que o comprimento da mola volta a ser L. Né? E aí eu tenho que descobrir se 30 graus, se esse ponto é maior ou menor que 30 graus, né? Como é que eu faço isso, né? O ITA, essa questão é o que eu esperava do ITA, né? É uma questão que você tem que pensar e tal. Não é uma questão fácil, não, né? Não é fácil. Não é fácil. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar. Vamos desenhar um triângulo ali. Então, considera o seguinte triângulo aqui, ó. Esse e esse aqui. Esse triângulo aqui. Né? E aqui está um certo θ. Né? Aqui vale R. Né? Essa distância aqui vale L. Né? Já sabe que a distância, porque aqui é o zero, aqui é o O, né? A distância OE vale R. Esse aqui vai valer, não sei, vou chamar de um Y qualquer aqui, D, vou chamar D. Esse aqui vale D. Se isso aqui vale L, eu posso falar que isso aqui vale X, e isso aqui vale L menos X. Tá? Então, a condição para equilíbrio estável é D igual a L. Se isso for verdade, é o equilíbrio estável. A mola, na sua comprimento natural, não exerce energia nenhuma, né? Então, D igual a L a condição de equilíbrio estável, tá? Quanto que tem que valer esse θ para que isso seja satisfeito? A pergunta é essa, né? Quanto que vale esse θ para que isso seja satisfeito? Esse θ é maior ou menor que 30? Ou igual a 30, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos resolver esse triângulo, né? Então, vou falar que isso aqui é H. E aí, se isso é H, eu vou ter a seguinte equação. Vou aplicar Pitágoras aqui. Então, vou ter que D ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L menos X ao quadrado. E se eu aplicar Pitágoras nesse segundo triângulo aqui, eu vou ter que o R ao quadrado é igual a H ao quadrado mais X ao quadrado, né? Essas são as condições das pitagorazinhas, né? Beleza. Agora eu vou substituir esse H aqui. Então eu vou ter que D ao quadrado é igual a H ao quadrado. Mas o que é o H ao quadrado? Só passar esse X quadrado para lá.
Então ele é r ao quadrado menos x ao quadrado mais L menos x ao quadrado. Aí usa produto notável, né? Então d ao quadrado é igual a r ao quadrado mais x ao quadrado mais L ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo, 2lx mais o quadrado do segundo, x quadrado. Então aqui eu já corto os x ao quadrado. Ó. Então esse corta com esse x ao quadrado aqui, que for feio, mas é um x ao quadrado, né? Ele vem daqui, né? Vem desse cara aqui. Beleza. Então, como é que ficou isso aqui? Vamos escrever para não errar, né? Então, d ao quadrado é igual a r ao quadrado mais l ao quadrado menos 2lx. Tá. Agora sim eu posso escrever esse x em função daquele θ, né? Porque ali tem um triângulo retângulo. De acordo com aquele triângulo retângulo ali, eu tenho que x é o cateto adjacente e a hipotenusa é o r, né? Então x nada mais é do que o r vezes o cosseno de θ. Eu tenho essa condição. Então aqui eu tenho o seguinte: d ao quadrado é igual a r ao quadrado mais l ao quadrado menos 2lr cosseno de θ. Né? Então, essa é a condição que vale para qualquer θ. No ponto de mínimo, eu preciso disso aqui. Então, L ao quadrado é igual a R ao quadrado mais L ao quadrado menos 2LR cosseno θ. Isso está ficando grandinho, né? Não sei quanto tempo o ITA dá para fazer exercício, não, mas esse aqui tá grandinho. Então, isso corta com isso. Esse que é menos passa para lá, fica mais. Então, eu vou ter que 2LR cosseno de θ é igual a R ao quadrado. Então, cosseno de θ é igual, passa para lá dividir, um R ao quadrado, corta com esse R, né? Vou cortar aqui esse quadrado com esse R. Então, o cosseno de θ nada mais é do que R sobre 2L, né? R sobre 2L. Então fudeu. Então, como é que eu vou descobrir se 30 graus é suficiente ou não, né? Então, gente, precisa descobrir. Como é que eu descubro? Como é que eu descubro se 30 graus é suficiente ou não? Se depende tanto de R quanto de L, né? Olha aqui, R sobre 2L. Cosseno θ igual a R sobre 2L. Como é que eu descubro se isso aqui, esse 30 graus vai dar ou não vai dar? Nós temos aqui pitalhão. Vem cá, pitalhão. Mostra a carinha aqui, pitalhão. Vai pra lá, pitalhão. Vai pra lá, vai pra lá. Vamos fazer o seguinte, vamos dar valores, né, gente? Vamos dar valores e ver o que a gente obtém aqui. Se o θ for zero, por exemplo, se o θ for zero, então isso aqui dá 1. 1 é igual a R sobre 2L. Então, eu tenho que 2L é igual a R e L é igual a R sobre 2. Tá. Começou a ficar sentido. Começou a fazer sentido. Porque o R tem que ser menor que L, né? Acho que tem essa condição, né? Olha lá, ó. Considere os pontos A e B tal que R seja menor do que L. Então, vamos supor que seja muito menor para ver o que acontece. Vamos supor que é muito menor e ver o que acontece, né? Então, se eu botar, por exemplo, que o R é 1/10 de L, então esse cosseno de θ aqui vai ficar L sobre 20L. Então, θ é o cosseno menos 1 de 1 sobre 20. Ah, isso aqui é quase 90. Então, quanto menor for... Quase, né? Quanto menor for o R, mais próximo de 90 é o negócio.
Então, vou dar um valor de L muito próximo de R. Né? Vamos fazer o contrário agora, né? Vamos ver o que acontece com θ. Se o meu R, por exemplo, for 0,9999L, né? Então, o cosseno de θ é igual a 0,99L, que é 1/2, né? Vai dar meio. E o cosseno menos 1 de meio, cosseno menos 1 de meio é 30? Cosseno, não, é 60. 60 graus. Então, na pior das hipóteses, rapaz, ó, essa questão do ITA aqui deu trabalho, hein? Essa questão deu trabalho. Na pior das hipóteses, ou, né? Vamos voltar para um. Peraí, deixa eu pegar um negócio e voltar lá em cima, né? Então, na pior das hipóteses, quando esse R é muito grande, quando esse R for muito, muito grande, for quase L, esse ângulo é 60. Então, o ângulo do equilíbrio estável é 60. Quando esse R for muito peditinho, esse ângulo é quase 90. Então, então 30 nunca será um ponto de equilíbrio estável. É verdadeiro. É verdadeiro. Tá? É verdadeiro. Nunca será um ponto de equilíbrio estável. Sim, é verdade. Porque se o R for muito pequeno, é 90, quase 90, né? E se o R for muito, muito grande, quase L, é 60. Então está entre 60 e 90 o ponto de equilíbrio estável, dependendo, né? Dependendo do tamanho do R e do tamanho do L. Ou melhor, da razão entre eles, né? Então vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar pro enunciado, né? Voltamos para o enunciado. Então, o sistema possui dois pontos de equilíbrio A e B, ambos estáveis. Impossível ser dois equilíbrios instáveis ou dois estáveis. Teoria de máximos e mínimos de funções contínuas, né? Então, essa é falsa. B, qualquer torque verdadeiro, já vimos, né? A energia no ponto A é igual à energia no ponto B. Então, obrigatoriamente, qualquer torque, qualquer velocidadezinha mínima que você botar ali, ele vai continuar girando. Então, 2 é verdadeira, o 3 é falso e o 4 é verdadeira. Então, a sinal alternativo contém a soma dos números correspondentes às afirmações verdadeiras. 2 e 8, 10. 2 e 8, 10. 2 e 8, 10. Oh, 10. Gelei agora. Vai que eu tinha feito alguma coisa errada. Vai que eu tinha feito alguma coisa errada. Mas é isso aí, gente. É isso aí. Exercício bom, hein? Até mais.